Bem-vindos ao podcast Conversa com o Doutor, um espaço que vamos abordar os aspectos da medicina com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá, seja bem-vindo ao podcast Conversa com o Doutor. Meu nome é Gilmar Reis, sou médico, professor e pesquisador, trazendo para você assuntos importantes da prevenção, do cuidado, da qualidade de vida, baseado em informações confiáveis extraídas da medicina baseada em evidências. Nós estamos no nosso podcast tratando do tema Ritmos de Vida. Harmonize a sua saúde com o coração. É uma série de informações, de episódios, onde nós vamos falar sobre temas importantes na prevenção cardiovascular. Nós estamos no nosso 5º episódio e, desta vez, nós estamos falando de hipertensão arterial e vamos falar, por último, na terceira parte, sobre a avaliação e o tratamento da hipertensão arterial. Como nos dois outros podcasts que nós falamos sobre hipertensão, eu tenho certeza que esse também vai ter informações bem interessantes para você no seu dia a dia, para acompanhamento e para informação, seja para você, para os seus amigos, para os seus familiares. Pois é, a hipertensão arterial nós já abordamos, um problema de saúde pública gigantesco, 30% da população mundial praticamente com hipertensão, e aqui no Brasil não é diferente, com o agravante que nós temos uma dieta rica em sódio, em sal, né, baseada nos nossos costumes, o que agrava ainda mais a chance da gente ter hipertensão arterial. O rastreamento da hipertensão arterial, ele se dá, obviamente, através da mensuração destes níveis. E como que nós fazemos a mensuração? Através dos aparelhos de pressão arterial. Nós temos desde os aparelhos mais antigos, de braçadeiras, com um reloginho onde você faz a aferição da pressão arterial, até os aparelhos mais modernos, automáticos, onde você simplesmente aperta um botãozinho e sai lá a pressão arterial e a sua frequência cardíaca. É uma evolução muito grande. E hoje nós podemos falar que a aferição da pressão arterial é um componente importante para a classificação adequada do seu risco cardiovascular baseado no nível pressórico. Isto porque, dependendo do tipo de aparelho que você usa para aferir a pressão arterial, oscilações importantes podem ocorrer, e muitas vezes devido a até mesmo descalibramento desses equipamentos. Se você utiliza aparelhos não calibrados para a aferição da pressão arterial, a chance de você ter níveis que não correspondem à realidade é muito grande. Então, neste aspecto, é importante sempre você ter uma evidência de que aquele aparelho que está sendo utilizado para verificar a sua pressão arterial, se ele está com a aferição de calibração em dia. Todos os consultórios médicos hoje encaminham seus aparelhos de pressão arterial para calibração periódica, e isto é parte integrante e importante da segurança médica, porque não dá para fazer um diagnóstico equivocado de hipertensão arterial no século XXI, né? Convenhamos. Bom, nós temos os aparelhos de reloginho que eles têm um ponteiro que onde você vai, o médico ou o profissional de saúde, ele vai insuflando um manguito e isso vai apertando o seu braço e esse reloginho vai marcando a pressão arterial. Esses aparelhos costumam descalibrar com muita frequência. Recomenda-se que, em serviços de saúde, esses equipamentos devam ser calibrados a cada 3, 4 meses. Esse reloginho, ele é o chamado manômetro aneroide. E esse manômetro, ele, na verdade, ele tem uma mola. E à medida que eu vou insuflando, essa mola pode perder a sua tensão. Ou seja, no popular, a mola pode relaxar. E aí você vai ter níveis de pressão arterial que não é, na verdade, a sua pressão arterial.
Os aparelhos mais confiáveis hoje são os aparelhos eletrônicos, os aparelhos automáticos. Felizmente, com o conhecimento e o incentivo do autocontrole da pressão arterial, que é talvez a parte mais importante do tratamento da hipertensão arterial, você pode adquirir esses equipamentos e fazer o seu controle da pressão arterial. Nós temos inúmeros dados na literatura médica que mostram que quem faz o autocontrole da pressão arterial geralmente tem a pressão arterial mais controlada do que quem não faz o autocontrole da pressão arterial. Quem afere a pressão arterial frequentemente, mesmo ela estando controlada, tem uma chance muito maior de ter a sua pressão controlada ao longo do tempo do que aquele que só afere a pressão arterial quando vai numa consulta médica. Daí a importância de aferir frequentemente a pressão arterial e utilizar os equipamentos adequados para essa aferição, calibrados e validados. Nos aparelhos eletrônicos, eles não se descalibram com frequência, sendo que essas aferições podem ser feitas anualmente. Há de se fazer um parênteses aqui nos aparelhos que são utilizados para aferição da pressão arterial colocados no punho, porque os aparelhos eletrônicos eu posso pôr no meu antebraço ou no meu punho. O no punho, você precisa ler o que o fabricante daquele equipamento especificamente recomenda de posicionamento do braço para fazer a aferição correta da pressão arterial através da artéria radial, que é a artéria que está no punho. Essa aferição, essa maneira de aferir, ela varia de fabricante para fabricante e o aparelho de punho, ele é calibrado para que você faça a aferição conforme o fabricante recomenda. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns fabricantes recomendam que você deve pegar o punho e se posicionar na frente do peito para fazer a aferição arterial. Outros recomendam que você deve colocar o cotovelo apoiado na mesa com o braço em pé. Outros recomendam que o braço deve estar todo esticado na mesa para você fazer a aferição arterial, da pressão arterial. Isto é muito importante porque se você não utiliza os procedimentos recomendados pelo fabricante para aferir a pressão arterial, os níveis de pressão arterial que vão ser mostrados para você, eles não correspondem à realidade, porque aquele equipamento foi validado para aferir a pressão arterial daquela forma. Felizmente, hoje, existem recomendações internacionais para que esses aparelhos sejam validados aferindo a pressão arterial com o braço todo esticado numa mesa. Isso para facilitar e evitar esses problemas que muitas vezes acontecem. Um outro problema que acontece frequentemente na aferição da pressão arterial através do punho é a movimentação que ocorre durante a aferição da pressão. Se você faz algum movimento com o punho, isso invalida aquela aferição. E muitas vezes, se você não interrompe a aferição, você vai ver um nível de pressão arterial muito diferente do que seria, na verdade, a sua pressão. Isso muitas vezes gera estresse nos pacientes, ao ver um nível de pressão arterial muito elevado e, na verdade, a pressão arterial está normal. Ou o contrário, a pressão arterial em níveis de choque, na verdade, mas, na verdade, a pressão arterial está normal. Então, quando você for aferir a pressão arterial, você tem que se cercar de todo um cuidado para fazer essa aferição arterial, a aferição da pressão. Estar num ambiente relativamente silencioso, posicionar, fazer a aferição, sempre fazer 2 ou 3 aferições, né? Porque muitas vezes a primeira aferição ou a última, ou alguma delas pode dar uma diferença muito grande entre as outras. Então, é sempre bom seguir desses cuidados para que a gente faça a aferição da pressão arterial. Eu vou voltar a esse tema
durante a nossa apresentação. Os níveis de pressão arterial considerados normais são de 120/80. Então, numa avaliação que você faz, se você tem a pressão arterial abaixo de 120/80, recomenda-se que você pode fazer essa avaliação a cada ano ou a cada 2 anos. Porque, a não ser que algo surja, dificilmente essa pressão vai oscilar significativamente. No Brasil e nos países ocidentais, a gente recomenda que seja pelo menos anualmente, né, para fazer essa avaliação. Quem tem a pressão acima de 120/80 deve avaliar a sua pressão anualmente se ela for abaixo de 14 e abaixo de 9, abaixo de 140/90. Ou seja, você está naquela faixa onde não é exatamente uma pressão arterial normal, mas você não tem o diagnóstico efetivo de uma hipertensão arterial. Nessas situações, aí cabe uma avaliação do seu profissional de saúde, do seu médico, onde ele vai ver uma série de outros dados na sua história médica, no seu exame físico e nos exames complementares, que podem, inclusive, direcioná-lo a iniciar tratamentos farmacológicos ainda nesta fase. A hipertensão arterial, no diabetes, tem uma outra conotação. E os níveis de hipertensão arterial no diabético, eles são diferentes do que no paciente não diabético. Portanto, o diabetes e a pressão arterial acima de 130 e acima de 85 já é considerado hipertensão arterial. Isso nós vamos abordar quando nós falarmos sobre o podcast Diabetes. Então, na verdade, você faça essa avaliação anualmente se você não é hipertenso. Se você já é hipertenso, aí identifica a hipertensão arterial, é a primeira vez, seu médico vai fazer uma segunda avaliação para verificar se a sua pressão está realmente alterada e aí desencadear o processo de estadiamento da hipertensão arterial. Crianças devem também ser avaliadas e aferidas a pressão arterial. É uma oportunidade de identificar eventualmente situações que podem estar presentes e fazer a pressão arterial de uma criança estar elevada, como, por exemplo, uma doença congênita chamada coarctação de aorta, que muitas vezes não traz sintomas ou traz sintomas vagos, mas ao aferir a pressão arterial, ela vai estar bastante alterada, o que vai direcionar o pediatra a fazer uma avaliação específica, focando na identificação de uma possível hipertensão arterial secundária, pois crianças não é o normal ter pressões arteriais elevadas. As crianças devem fazer a aferição da pressão arterial pelo menos uma vez acima dos 3 anos. E talvez a cada 3, 4 anos, a depender da facilidade e da orientação do pediatra, né? E se tem outros problemas médicos associados. Nós temos várias maneiras de avaliar a pressão arterial. Aqui eu falei da aferição da pressão arterial por métodos convencionais do esfigmomanômetro, né? Seja automático, seja o manual utilizando o estetoscópio. Mas nós temos também o equipamento de aferição de pressão arterial que faz uma monitoração dessa pressão. E essa monitoração ela é feita residencial. E ela pode ser feita num aparelho que é instalado no seu braço e no dia seguinte você volta para retirar e ele vai fazer uma série de aferições em momentos determinados, programados numa determinada frequência se você estiver acordado ou numa determinada frequência se você estiver dormindo, que é o chamado monitoramento ambulatorial da pressão arterial, o conhecido MAPA. E nós temos uma outra técnica, que é a gente entregar um equipamento para você aferir a pressão arterial, e esse equipamento ele tem algumas particularidades, e você vai colocar esse equipamento toda manhã e toda noite, durante alguns dias, na sua residência.
é a chamada monitoração residencial da pressão arterial, o MRPA. São duas estratégias importantíssimas para nós fazermos tanto o diagnóstico quanto fazermos o acompanhamento do tratamento da hipertensão arterial. Então, se você está fazendo um check-up e a sua pressão arterial está entre 14/9, elevada, ou até mesmo elevada, mas você não tem nenhum problema médico, você não tem nenhuma alteração nos seus exames, você não tem nenhum sintoma, nós precisamos fazer um estadiamento para saber se você é realmente um paciente hipertenso ou se foi algo ali por causa daquela primeira consulta. Então, geralmente, a gente faz essa avaliação, seja através de uma segunda consulta, seja através de uma monitoração residencial, monitoramento residencial da pressão arterial, ou através do mapa, que é o equipamento que a gente faz o exame. Então, a gente pode considerar esses métodos para fazer essa avaliação. Agora, se você é hipertenso e já possui um alto risco cardiovascular, já possui outros problemas cardíacos, aí a gente não precisa de fazer outras avaliações. Basta identificar essa hipertensão no consultório, através das avaliações que a gente vai fazer, e se você já tem diabetes, já tem problemas renais ou alguns outros, já teve AVC, já teve infarto ou tem um risco elevado, aí você já tem o diagnóstico de hipertensão arterial e aí nós vamos fazer o estadiamento dessa hipertensão arterial. Como eu disse, o MRPA, a gente faz 3 avaliações toda manhã, 3 à noite, durante alguns dias, geralmente 5 dias, e o diagnóstico da hipertensão arterial se dá se você tiver com a pressão arterial acima de 135/85. 135 sistólica, 85 a pressão arterial diastólica. São níveis um pouco abaixo dos níveis de consultório. Isso se dá porque, geralmente, a pressão arterial aumenta de 5 a 10% quando aferida no consultório. Por isso que a gente dá preferência para os níveis pressóricos que são aferidos no domicílio, porque eles refletem o dia a dia e a sua realidade. São níveis mais confiáveis. O mapa 24 horas, a gente também adota a mesma regra para definição da hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela tem alguns estágios. Nós temos a hipertensão arterial estágio 1, estágio 2, estágio 3 ou estágio 4. Né? São cada vez mais aferição de níveis pressóricos cada vez maiores. Né? Então, entre 14 e 16, entre 90 e 99 de diastólica, nós estamos falando da hipertensão arterial estágio 1. E aí, à medida que a pressão vai elevando, nós vamos para o estágio 2, estágio 3, hipertensão arterial descompensada, urgências hipertensivas e outras classificações. Nós temos alguns perfis de hipertensão que são importantes da gente falar aqui agora. Um deles é a conhecida hipertensão de consultório, ou hipertensão do jaleco branco. O que é isso? A hipertensão do jaleco branco, a hipertensão de consultório, é aquela situação que o paciente fala que não tem pressão alta, que ele controla a pressão, ele faz as aferições, ela está normal. Entretanto, quando ele vem no nosso consultório, a pressão está muito elevada. Aí ele vai embora, olha a pressão está normal. É importante a gente identificar esse grande contingente de pessoas, que geralmente é 1/3 de todos os hipertensos. Por que é importante eu identificar a hipertensão de consultório? Porque esses indivíduos têm uma alta propensão de se tornarem hipertensos nas próximas avaliações. E muitas vezes ele está com a hipertensão que a gente afere no consultório, estágio 2 ou estágio 3, mas quando a gente faz os métodos de aferição da pressão arterial no domicílio, ele acaba estando em estágio 1.
Então, ele acaba sendo hipertenso mesmo. Então, isso é muito importante, porque cerca de 50% a 60% dos pacientes com hipertensão no estágio 1, aquela elevação discreta, a gente afere a pressão no consultório, ela está normal, mas na hora que a gente faz o mapa, ele está hipertenso, porque a carga pressórica do exame mostra que o indivíduo já possui uma hipertensão praticamente todos os dias. Porque a hipertensão é assim, ela surge, ela não necessariamente vai ficar contínua durante as 24 horas. Por isso a importância do monitoramento residencial da pressão arterial, seja através do próprio MRPA, seja através do mapa, para a gente utilizar isso como método auxiliar para o diagnóstico da hipertensão arterial. Estes pacientes possuem risco cardiovascular elevado. Eles não possuem o mesmo risco de eventos cardíacos maiores se comparado com os indivíduos não hipertensos. Por isso que é importante a gente acompanhar de perto os pacientes com hipertensão de consultório, a hipertensão do jaleco branco. Se você se enquadra nesse grupo, faça avaliações periódicas com o seu médico para que ele lhe dê o melhor cuidado possível no tempo adequado. Nós temos uma outra situação que parece com a hipertensão de jaleco branco, mas é exatamente o contrário. Você faz o monitoramento residencial da pressão arterial, a pressão está elevada. Esse indivíduo chega consultando com a gente, falando que ele consultou com outro médico, a pressão estava alta, ou ele esteve num posto de saúde para fazer algo, pediu para ver a pressão, ela estava elevada, ou até mesmo na sua residência, na sua vizinhança, ele aferiu a pressão, mais de uma vez ela estava elevada. Ele chega no consultório, a pressão está normal. Aí ele volta com os exames que você está avaliando, você pediu outros exames, a pressão continua normal no consultório. A isso a gente dá o nome de hipertensão mascarada. A hipertensão mascarada ela é muito importante também. Nós sabemos que 15% dessas pessoas vão se tornar hipertensos num período curto de segmento. Então, é importante a gente dar crédito a esta pressão arterial que está elevada em casa, mas não está elevada no nosso consultório. A gente lança a mão dos métodos para identificar esses 15% de pacientes já hipertensos, né, que a gente no consultório não está valorizando. Nós sabemos que os pacientes com hipertensão mascarada, eles possuem o dobro de risco de eventos cardíacos comparados com aqueles indivíduos que não são hipertensos. Por isso que essas duas entidades nosológicas, hipertensão de consultório, de jaleco branco e a hipertensão mascarada, elas são importantes porque esses indivíduos não são semelhantes em termos de risco aos indivíduos não hipertensos. A terceira entidade da hipertensão arterial que merece a gente dar um enfoque específico nela é a hipertensão sistólica isolada, muito comum no idoso. Quanto mais idoso nós somos, quanto mais idade nós temos, maior é a chance da gente ter a hipertensão sistólica isolada do idoso. Acima dos 75 anos, ela é quase 50% de incidência, de prevalência, melhor dizendo, né? A hipertensão sistólica isolada, independentemente de idoso ou não, ela é 11% de todos os pacientes hipertensos. É muito frequente. E é uma importante causa de complicações cardiovasculares. E aqui eu chamo atenção especificamente para o acidente vascular cerebral hemorrágico. O tratamento da hipertensão sistólica isolada do idoso, ele é particularmente diferente, porque nós temos uma classe específica de medicamentos que é recomendável para esse perfil de hipertensão arterial, seja isoladamente, como monoterapia, seja associando com outros medicamentos. Bom,
Estando então feito essas considerações e estabelecido o diagnóstico da hipertensão arterial, nós agora vamos partir para a avaliação objetiva do paciente que está com a pressão arterial elevada. Esta avaliação, ela é sistematizada e ela compreende alguns pontos e objetivos que eu preciso atingir. Primeiro é a confirmação do diagnóstico, claro. Segundo, é a identificação dos fatores de risco cardiovasculares. Porque se a pessoa tem um fator de risco cardiovascular identificável, eu preciso rastrear os demais. E isso por um motivo muito simples. Dependendo do número de fatores de risco cardiovasculares que o indivíduo tem, eu já o classifico como um indivíduo de alto risco cardiovascular. E isso eu consigo fazer pela história médica, né? Pesquisar lesões dos órgãos-alvo. Nós temos 2 lesões de órgão-alvo que são facilmente avaliáveis nos pacientes de uma maneira geral, especialmente nos hipertensos. A primeira é a hipertrofia ventricular esquerda. A segunda é a lesão no fundo de olho através de um exame feito pelo oftalmologista ou pelo clínico ou pelo médico com experiência em fazer o exame do fundo de olho, vendo lesões já existentes na microcirculação. A retina é uma estrutura quase que transparente e ela nos permite ver os capilares e as arteríolas terminais. E se eu já tenho alterações anatômicas de complicações nestas arteríolas e nestes capilares, isso significa que essa hipertensão não é uma hipertensão simples. Um terceiro órgão que a gente consegue facilmente fazer uma avaliação indireta é o rim, através da pesquisa da proteinúria, né, da perda de proteína, ou até mesmo já de uma alteração no exame que avalia a função renal, que é um exame de sangue que a gente consegue avaliar facilmente. Avaliar as outras doenças associadas, estratificar o risco cardiovascular e aí, dependendo da história médica, da idade e de como essa pressão manifesta e de algumas alterações ao exame físico não específicas, mas que se presentes num paciente hipertenso, vai nos direcionar para pesquisarmos a hipertensão arterial secundária, que ela é rara, felizmente, mas ela é uma causa importante de complicações e uma causa que eu consigo tratar e, muitas vezes, curar a hipertensão arterial. Numa primeira avaliação da hipertensão arterial, é muito importante, especialmente em crianças, que eu faça a aferição da pressão arterial tanto no braço esquerdo quanto no braço direito. Muitas vezes a gente consegue suspeitar da coarctação de aorta em crianças fazendo a aferição da pressão arterial desta forma. Ou então de alguma obstrução arterial levando a aumento da pressão num braço e redução no outro. Isso é muito importante. Estimar se o indivíduo é obeso ou não é outro dado importante no exame físico, então peso, altura, a frequência cardíaca. Muitas vezes uma frequência cardíaca elevada vai sugerir que esse indivíduo tem uma descarga além do normal de adrenalina e noradrenalina, ou até mesmo problemas hormonais outros, como, por exemplo, o hipertiroidismo. Então, a frequência cardíaca é um ponto importante também, né? Os sinais de lesão de órgão-alvo, a avaliação se tem algum déficit neurológico, enfim, um exame cardiológico detalhado, ele pode dar pistas importantes de doença estrutural cardíaca, por exemplo, de um problema neurológico, né, e problemas outros que podem estar associados à doença arterial, à hipertensão arterial secundária. A evolução da hipertensão ela é importante, né?
principalmente as mulheres em idade fértil, se tem o uso da famosa pílula, que pode estar associada à hipertensão arterial, ou mesmo a mulher em idade fértil que não é hipertensa, aí ela está grávida e começa a ficar hipertensa, a chamada doença hipertensiva específica da gravidez. É uma entidade médica importantíssima que a gente precisa estar atento em toda mulher grávida, e o ginecologista no pré-natal ele tem um cuidado todo especial para identificar ou suspeitar de quando essa pressão arterial não está mais adequada para aquela faixa da gravidez. A evolução temporal, risco de vida, os estilos de vida, condições socioeconômicas, uso de medicamentos, tipo de dieta, estresse. Então, são várias coisas que são importantes aí, que precisam ser avaliadas na pessoa hipertensa, né? A idade, né? Homem acima de 55, mulher acima de 65 anos, história de diabetes mellitus, já uma alteração na função renal, mostrando que o fluxo de plasma pelo rim não está adequado mais. Então, tudo isso é importante para que nós façamos essas avaliações. Nós temos exames laboratoriais de rotina, né? Basicamente um exame de urina, potássio, um hemograma, glicemia, o perfil lipídico, né? O eletrocardiograma, são exames de rotina que a gente faz num check-up e que eles servem muito para identificar potencialmente complicações que podem nos direcionar para uma hipertensão em um paciente de alto risco cardiovascular ou mesmo uma hipertensão arterial secundária. Então, são exames importantes e se for necessário, o seu médico vai solicitar exames adicionais para fazer a sua avaliação de uma maneira adequada, minuciosa, com o objetivo de identificar se você está em alto risco devido à sua pressão arterial ou se você está num risco da pressão arterial, mas sem esses agravantes adicionais que podem ser identificados. Então, é muito importante todos esses exames e esse estadiamento, porque aí nós vamos classificar essa hipertensão arterial e o tratamento vai ser proposto para você, o qual vai necessariamente englobar as medidas não farmacológicas de controle da pressão arterial e medidas farmacológicas, se for o caso. Essas medidas farmacológicas, elas podem ser com uma medicação única ou uma associação de medicações. Muitas vezes os mecanismos da hipertensão arterial não é um mecanismo específico, mas são vários, e essa abordagem mais global do controle da pressão arterial do ponto de vista de medicamentos, ela tem sentido, e também para evitar doses muito elevadas de um medicamento específico, o qual pode estar associadas a reações adversas dose-dependentes em alguns medicamentos. Então, você vai ter a hipertensão e esse estadiamento da hipertensão junto com o seu risco cardiovascular. E esse estadiamento vai falar se você é de risco leve, moderado, alto ou muito elevado de eventos cardíacos no futuro. O estadiamento do risco cardiovascular, ele é um capítulo à parte, que ele não é específico da hipertensão arterial, mas em todo indivíduo hipertenso nós precisamos fazê-lo. Como em todo indivíduo tabagista, em todo indivíduo diabético, em todo indivíduo com histórico familiar de doença coronariana prematura, em todos os indivíduos que possuem alteração de perda de urina, enfim. É hoje universal utilizar o estadiamento do risco cardiovascular. Eu não vou entrar em detalhes sobre como fazer esse estadiamento, mas eu vou citar alguns pontos importantes dele, porque você mesmo pode já ter uma ideia do risco cardiovascular sem mesmo fazer uma consulta.
a primeira etapa do estadiamento do risco cardiovascular é saber sobre o seu histórico. Então, nós vamos identificar na sua anamnese, durante a consulta, se você tem evidências de doença aterosclerótica diagnosticada. E como é que você vai saber isso se você nunca consultou? Bom, se você teve derrame, se você teve infarto, aí você está indo numa primeira consulta com o médico e você quer avaliar a parte cardíaca, só de ter esses dois problemas, você já é um paciente de altíssimo risco cardiovascular. Se você tem alterações importantes na função renal, que você fez o exame e já tem o resultado, você tem um alto risco cardiovascular. Se você tem diabetes, você tem um alto risco cardiovascular. Se você tem alguma evidência de uma redução do fluxo renal através de uma avaliação médica prévia, isso já é uma evidência de uma doença renal crônica inicial e, do ponto de vista cardiovascular, isso já o classifica em alto risco cardiovascular. Então, se uma dessas informações, desses problemas está presente, você tem o risco cardiovascular. A segunda pergunta que nós devemos fazer é fazer o score do risco cardiovascular. Para fazer o score do risco cardiovascular, nós precisamos saber a glicemia, para saber se a hemoglobina glicada e a glicemia, para saber se você tem diabetes ou não. Nós precisamos do seu nível de colesterol HDL e do nível de colesterol LDL. E precisamos saber se você é tabagista ou não e se a pressão arterial está elevada ou não e qual o valor da pressão arterial. Com essas informações, a gente consegue saber se você é de alto, médio ou baixo risco cardiovascular. Ora, você não vai fazer isso antes da consulta, né? Então, geralmente, o paciente, você pode entrar, pesquisar uma calculadora nas sociedades médicas de cardiologia, tanto nacionais quanto internacionais, na Sociedade de Diabetes do Brasil, da Sociedade de Cardiologia Brasileira. Lá tem calculadoras que você pode entrar lá e com os dados de exame que você tem, com as informações médicas que são suas próprias, da sua história, e com o nível de pressão que você sabe, você consegue julgar esses dados lá e saber o seu risco cardiovascular. Ou então você podia perguntar ao seu médico, né, qual que é o seu risco cardiovascular, porque geralmente nós médicos já fazemos isso de rotina, até de uma maneira automática, ao avaliarmos todos os pacientes com problemas cardiovasculares. É muito importante esse estadiamento, porque dependendo do seu risco cardiovascular e do nível da pressão arterial, condutas adicionais podem ser necessárias, inclusive de exames. E essas condutas, elas são importantes porque muitas vezes nós identificamos situações potencialmente graves e vamos ter a oportunidade de fazermos as intervenções num momento antes de que surjam as complicações. Aqui eu falo da doença arterial coronariana, por exemplo, onde nós podemos, através dessa estratificação de risco e de uma avaliação de um paciente que chega para a gente, que quer avaliar a sua pressão arterial, muitas vezes nós podemos identificar já outros problemas importantes, como a doença arterial coronariana já em estágio mais avançado, mas ainda sem sintomas clínicos, mas já mostrando alterações isquêmicas importantes nos exames. Podemos também identificar outros problemas, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, problemas relacionados ao sistema cardiopulmonar e outras áreas, né, onde nós seguramente vamos encaminhá-lo para que você faça as avaliações adequadas. Bom, o tratamento farmacológico, ele depende, é claro, de todas estas informações, porque
o profissional de saúde que vai avaliar você, ele vai pegar todas as suas informações, incluindo dos exames, vai avaliar à luz dos conhecimentos que nós temos em relação aos medicamentos disponíveis para tratamento da hipertensão arterial, e aí ele vai selecionar aquele medicamento que vai ser mais adequado para o seu controle especificamente. Não existe uma fórmula que a gente vai utilizar e ter 100% de certeza que aquele medicamento vai ser o adequado para você, sem efeitos adversos. Isso é feito através desta estimativa. Portanto, se você recebe um tratamento para hipertensão arterial e você não se sentiu bem com aquele tratamento, ou aquele tratamento não foi eficaz para o controle da sua pressão arterial, retorne ao profissional que o avaliou, porque ele usou de uma estratégia que a gente usa no dia a dia, e aí ele vai utilizar a opção que na visão dele é a mais adequada para você, mas se ela não foi adequada, seja devido à reação adversa, seja porque não resultou no benefício esperado, ele vai utilizar a segunda opção, a terceira opção, ou associar medicamentos até obter o controle adequado da sua pressão arterial. Hoje, no século XXI, rarissimamente nós vamos ter uma situação onde não se consegue o controle da pressão arterial. Então, fique tranquilo se você tem pressão alta, porque a situação da gente não conseguir controlar a sua pressão, felizmente, ela é muito, muito rara. Então, a mensagem que eu tenho aqui hoje para vocês é essa, em relação à avaliação, estratificação e tratamento da pressão arterial. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você está gostando do nosso podcast, entre nas nossas mídias sociais, curta, acompanhe, dê a sua opinião, faça os seus comentários e dê sugestões de temas para que nós possamos abordar aqui em mais um episódio do Converse com o Doutor. Muito obrigado.